Livro de Juízes, capítulo 1. Judá e Simeão derrotam Adoni-Bezeque e capturam Jerusalém, Debir e alguns territórios ao sul. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananitas para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que entreguei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo para dentro da herança que caiu por minha sorte, para que pelejemos contra os cananitas. E do mesmo modo eu contigo irei para dentro da herança que caiu por tua sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor entregou nas mãos deles os cananitas e os perizeus, e mortalmente feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele. E mortalmente feriram aos cananitas e aos perizeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, mas perseguiram após ele e o prenderam. E lhe cortaram fora os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados fora apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz a eles, assim Deus me pagou de volta. E o levaram a Jerusalém, e ali morreu ele. E os filhos de Judá haviam pelejado contra Jerusalém, e a haviam tomado, e a haviam ferido ao fio da espada, e haviam posto a cidade em fogo. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananitas que habitavam nas montanhas, e no sul, e nas terras baixas. E partiu Judá contra os cananitas que habitavam em Hebrom, e o nome de Hebrom tinha sido anteriormente Kiriat-Arba. E mortalmente feriram a Sesai, e a Aimã e Talmai. E dali partiu contra os habitantes de Debir, e o nome de Debir tinha sido anteriormente Kiriat-Sefer. E disse Calebe: Quem ferir a Kiriat-Sefer e a tomar, eu lhe darei a minha filha Axa por esposa. E tomou Otiniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe, e ele lhe deu sua filha Axa por esposa. E sucedeu que, quando ela veio a ele, ela insistiu com ele para que ele pedisse um campo ao pai dela. E ela desceu do seu jumento, e Calebe lhe disse: Que queres? E ela lhe disse: Dá-me uma bênção. Uma vez que me deste uma terra seca, dá-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram para fora da cidade das palmeiras, com os filhos de Judá, para dentro do deserto de Judá, que está ao lado sul de Arade. E foram e habitaram entre este povo. E foi Judá com Simeão, seu irmão, mortalmente feriram os cananitas que habitavam em Cefate, e totalmente a destruíram. E o nome desta cidade foi chamado de Ormá. Tomou mais Judá a Gaza com o limite desta, e a Ascalon com seu limite, e a Ecrom com seu limite. E estava o seu com Judá. E este desapossou os habitantes das montanhas, porém não expulsou aos habitantes do vale, porquanto estes tinham carro de ferro. Calebe conquista Hebrom, Benjamim e Manassés fazem conquistas incompletas. E, como Moisés havia dito, deram Hebrom a Calebe, e este dali expulsou os 3 filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém, até este dia de hoje. E subiu também a casa de José contra Betel, e foi o Senhor com eles. E a casa de José enviou homens a espionar Betel, e o nome desta cidade havia sido previamente Luz. E os espiões viram um homem vindo à frente para fora da cidade, e lhe disseram: Rogamos a ti que nos faça ver uma entrada para dentro da cidade, e usaremos contigo de misericórdia. E quando ele fez com que eles vissem uma entrada para dentro da cidade, feriram-na ao fio da espada, porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem se foi para dentro da terra dos heteus e edificou uma cidade, e chamou seu nome Luz. Este é o seu nome até este dia de hoje.
Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean e suas aldeias, nem os habitantes de Taanac e suas aldeias, nem os habitantes de Dó e suas aldeias, nem os habitantes de Ibleão e suas aldeias, nem os habitantes de Megido e suas aldeias, mas os cananitas estavam resolvidos a morar naquela mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, colocaram os cananitas debaixo de tarefas forçadas, porém não os expulsou de todo. Tampouco Efraim expulsou os cananitas que habitavam em Gezer. Antes os cananitas ficaram habitando no meio deles, em Gezer. Tampouco Zebulon expulsou os habitantes de Quitron, nem os habitantes de Naalol. Porém os cananitas ficaram habitando no meio dele, debaixo de tarefas forçadas. Tampouco Azé expulsou os habitantes de Aco, nem os habitantes de Sidom, nem os habitantes de Alaber, nem os de Axiber, nem os de Elba, nem os de Afec, nem os de Roeob. Porém, os asseritas habitaram no meio dos cananitas que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Tampouco Naphtali expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os habitantes de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananitas que habitavam na terra. Porém, os habitantes de Bet-Semes e Bet-Anate serviam debaixo de tarefas forçadas. E os amorreus empurraram os filhos de Dan para dentro das montanhas, porque não os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalbim, porém prevaleceu a mão da casa de José, e foram tomados servidores em tarefas forçadas. E estendeu-se o limite dos amorreus desde a subida de Acrabim, desde a rocha saliente e dali para cima. Juízes capítulo 2. Em Boquim, o palavra eterno do Senhor repreendeu desobediência dos israelitas. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Para fora do Egito eu vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha eu jurado. E eu disse: Nunca validarei o meu pacto convosco. E quanto a vós outros, não fareis acordo com os habitantes desta terra. Antes demolereis em pedaços os seus altares. Mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizeste isso? Portanto, agora eu disse: Eu não os expulsarei de diante de vós, antes estarão eles como espinhos nas vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço de armadilha. E sucedeu que, quando o anjo do Senhor falou estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso chamaram aquele lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada homem a sua herança, para tomarem posse da terra. E serviu o povo ao Senhor durante todos os dias de Josué, e durante todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, os quais haviam visto toda aquela grande obra do Senhor que ele fizera por Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E o sepultaram no limite da sua herança em Timnat-Heres, na cadeia de Monte de Efraim, sobre o lado norte do Monte de Gaás. Infidelidade dos israelitas. Deus levanta juízes, libertadores. Cananitas são deixados para testar Israel. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e a outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera por Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara para fora da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e curvaram-se em adoração a eles, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto abandonaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos despojadores, que os despojaram. E ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam permanecer de pé diante da face dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha falado e como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. Mas o Senhor levantou juízes que os livraram da mão dos que os despojaram.
Porém tampouco deram ouvidos aos seus juízes, pois se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se em adoração a eles. Depressa se desviaram para fora do caminho pelos quais andaram seus pais, os quais tinham obedecido aos mandamentos do Senhor. Mas eles assim não fizeram. E quando o Senhor lhes levantava juízes, então o Senhor era com o juiz, e os livrava para fora da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo gemido deles, em razão dos que os oprimiam e afligiam. Porém sucedia que, na morte do juiz, voltavam atrás e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se em adoração a eles. Não cessavam quanto às suas próprias obras, nem quanto ao obstinado caminho deles. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: porquanto este povo transgrediu o meu pacto, que eu tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, eu também não mais desapossarei de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou quando ele morreu, para que por elas eu ponha Israel à prova, se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para nele andar. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou de imediato, nem as entregou na mão de Josué. Juízes capítulo 3. Casamentos mistos, idolatria. Portanto, servidão sob Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas pôr Israel à prova, a saber, a todos os que não haviam conhecido todas as guerras de Canaã. Tão somente para que as gerações dos filhos de Israel fossem tornadas hábeis, isto é, para ele lhes treinar na guerra, pelo menos as que dantes não sabiam nada disso, a saber, 5 príncipes dos filisteus, e todos os cananitas e sidônios e heveus, que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes, pois, ficaram ali para, através deles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado a seus pais, por meio da mão de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananitas, dos heteus e dos amorreus, e perizeus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas por esposas para si mesmos, e deram suas filhas aos filhos deles, e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e aos bosques. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Juiz, libertador, primeiro Otniel, livre Israel da Mesopotâmia. E quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador que os libertou, Otniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou Israel, e saiu a peleja. E o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra ficou em paz durante 40 anos, e Otniel, filho de Kenaz, faleceu. Servidão sob Eglon, rei moabita. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei de Moabe, contra Israel, porquanto eles fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. E ele reuniu consigo os filhos de Amon e os de Amaleque, e foi, e feriu a Israel, e tomaram posse da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei de Moabe, 18 anos. Juiz libertador. Segundo, Eude, livre Israel dos moabitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, a Eude, filho de Gera, um benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei de Moabe. E Eude fez para si uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e um sigil, por baixo das suas vestes, à sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei de Moabe, e era Eglon homem muito gordo. E sucedeu que, depois de havendo ele acabado de entregar o presente, despediu o grupo de pessoas que levantaram, trouxeram o presente.
Porém, ele mesmo voltou atrás desde as imagens esculpidas que estavam ao pé de Gilgal e disse: Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O qual disse: Cala-te. E todos os que se postavam junto a ele saíram de diante dele. E Eude entrou até ele, e ele estava sentado em um salão elevado de refrescamento no verão, que o rei tinha para si mesmo sozinho, onde estava sentado. E Eude disse: Tenho para te dizer uma palavra de Deus. E ele levantou-se para fora da sua cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e tirou a espada desde sobre sua coxa direita e a cravou para dentro do seu ventre, de tal maneira que entrou até o cabo após a lâmina, e a gordura fechou sobre a lâmina, de modo que Eude não podia sacar para fora a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento pelo ânus. Então Eude saiu através do vestíbulo, e fechou as portas do salão elevado sobre ele, e as trancou. E depois que ele saiu, vieram os servos dele, e viram que, eis, as portas do salão elevado estavam trancadas, e disseram: Sem dúvida, ele está cobrindo seus pés, na recâmara da sala de refrescamento, no verão. E esperando até ficarem desconcertados, eis que ele não abria as portas do salão elevado. Então tomaram a chave e as abriram. E eis ali seu senhor caído sob a terra, morto. E Eude escapou enquanto eles se demoravam, porque ele passou além das imagens de escultura e escapou para Seirá. E sucedeu que, chegando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele desde as montanhas, e ele descia adiante deles. E ele lhes disse: Segui vós após mim, porque o Senhor vos tem entregado vossos inimigos, os de Moabe, nas vossas mãos. E desceram após ele, e tomaram posse dos vales do Jordão contra os de Moabe, e não deixaram nenhum homem cruzar. E naquele tempo mortalmente feriram dos de Moabe cerca de 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nem sequer um homem. Assim foi subjugado Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra repousou durante 80 anos. Juiz libertador, terceiro, Sangar, livra Israel dos filisteus, e depois dele foi Sangar filho de Anate, que mortalmente feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada para bois, e também ele libertou a Israel.